Bem-vindo ao Labirinto Nômade. Entre a vontade de seguir na estrada e a saudade do que ficou, exploramos o poder de cada encontro e a dor de cada deus. Eu sou o 376 e ao lado do 101 vamos desvendar os labirintos que nos moldam. E aí, meu querido, tudo bem? E aí, Vamos lá, então. 376, como você tá? Nesse lugar maravilhoso que você se encontra. Eu estou num lugar maravilhoso mesmo, nesse exato momento. Parece que eu estou num lugar muito bom. Você não tá só num lugar maravilhoso, como você está se sentindo maravilhoso. Você não tá? Tô me sentindo bem. Sim. A vista ajuda. A vista ajuda, né? A minha vista aqui não tá A legal, não. vista ajuda. Ah, imagina. O lugar onde que eu tô, o lugar onde que eu tô aqui não é um lugar conhecido pelas suas vistas, não é um lugar conhecido pela paisagem, né? É um lugar diferente. Fico feliz que na semana que vem estarei aí, então. Viu? Uma coisa engraçada é que estão comentando que no podcast o meu sotaque tá muito forte. Ah, é? O sotaque de interior? É. E aí eu tô tentando entender o porquê. Será que eu me sinto muito confortável contigo e começo a ativar o meu modo na minha cidade Pode natal? ser, né? É, sim. O R puxa mais quando a gente tá solto, né? Sim, muito mais, muito mais, muito mais. Mas eu vou levar isso como sinal positivo. Sim, também. Bom, começando então, bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar de aparentemente como escolhas pequenas e banais moldam aí a nossa vida, muitas vezes sem a gente nem imaginar. Então, como o peso das pequenas escolhas, seja na vida cotidiana ou na vida nômade. É, vai ser um episódio um pouco mais viajado hoje, provavelmente. É, e aí, eu queria começar com uma história Que ótimo. Então, sobre. eu me sinto preparado. Para escutar, né? É, cara, eu tenho uma história muito boa de como às vezes uma pequena escolha irrelevante molda nossas vidas é, de maneiras que a gente não consegue nem imaginar. E como eu percebi essa, parece que eu fiquei muito mais atento, assim, às vezes, a tentar perceber isso mais vezes na minha vida, né? Mas lá em 2009, 2008, quando eu mudei para São Paulo, eu tava numa festa na The Week, não sei se você conhece a The Week. Era uma festa gigantesca que tinha lá eu nem lembro, era uma festa específica que tinha lá uma vez por mês, se eu não me engano. E aí cabia, sei lá, 3.000 pessoas naquele lugar, né? E aí tinha várias filas, e todas cheias, assim, todas lentas. E aí eu lembro que eu entrei numa fila e falei, tipo, ai, velho, que demora, não sei o que, eu troquei de fila. É, E aí, meio bêbado, né? Lógica de bêbado. Nenhuma. E aí, beleza. Vou resumir. Conversei com uma guria nessa fila, que tava na minha frente. Resumo da história. Namorei com ela há 3 anos e meio. E por causa da família dela, assim, do primo dela, eu conheci o lugar a ONG que eu fiz voluntariado durante anos, que eu trabalhei depois, então que teve, tipo, um papel fundamental ali na formação dos meus valores como adulto, ou na formação de quem eu sou hoje, assim. Todos os meus grandes amigos eu fiz depois trabalhando, né, porque tinha acabado de mudar para São Paulo, não conhecia ninguém, conhecia pouca gente, etc. Então, que acabou virando onde eu conheci os meus grandes amigos, onde eu fiz, é, onde eu fiquei anos e onde me formou, assim, tudo isso veio, tipo, eu fico imaginando que se eu não tivesse trocado de fila aquela noite, a minha vida teria sido totalmente diferente e eu nem sei pra onde. Tipo, eu não consigo nem imaginar, entendeu? Porque eu não sei se eu ia ter ido pra esse lugar, não sei se eu ia ter conhecido essa ONG, eu não sei se eu ia ter ido pra lá, tipo, eu não consigo nem prever pra onde teria ido se eu não tivesse feito isso. Isso foi, tipo assim, uma decisão de 5 segundos bêbado. Isso é muito legal, né, cara? Eu achei isso uma das coisas mais legais de viver, né? Tipo,
uma pequena decisão, igual você falou, cara, pauta 10 anos da sua vida, às vezes, né? Exato. E assim, eu não consigo nem saber como seria. Então, que bom que você não consegue, porque se você conseguisse, alguma coisa estava muito errada com você, assim, né? Não, que assim, a gente ser capaz de imaginar uma vida diferente, sendo que a gente não viveu ela, acho que nem ChatGPT 12.0 vai conseguir, cara. Hum, sim, sim. Mas a questão, É, às vezes, dá para imaginar o que nunca deveria ter acontecido? O que eu quero dizer com isso? E aí a gente pode voltar ou não nessa parte mais viajada, que é você deveria, não tem como você fugir da sua escolha que você fez naquele momento. Você só tinha uma escolha, não tem entendeu? como. Entendeu? Uhum. Não tinha outra opção. Ah, Você acha que você estava escolhendo, mas você não estava. então, como se tivesse pré-estabelecido. Quase. O, Quase. é, É que assim, a partir da vida que eu tenho agora, eu entendo que sim, né? Porque só é o que eu tenho hoje, então. tá ligado aquela cena de novo, né? Tipo, essa mania de trazer Matrix, mas é que eu gosto muito. Aí tem aquela cena que o oráculo, né? Que é a oráculo, no caso, ela vira pro Neo e fala: Você quer um cookie? E aí o Neo fala: é, Se você é oráculo, você sabe qual é a minha resposta, certo? Ela: Sim. Aí eu acho que ele fala: Então por que você tá me perguntando? Já que você sabe qual que vai ser a minha resposta. Aí ele diz: Você não veio aqui para saber a resposta. Você já sabe a resposta. Você veio aqui para saber o porquê você decidiu por isso. E aí é um pouco de livre-arbítrio, né? E sei lá, cara, às vezes eu tenho a impressão que esses momentos assim, que é o que você tá relatando aqui, a gente pode até falar mais, tipo, é um momento meio mágico na sua vida, né? Porque abriu muita coisa, né, cara? E assim, acho que a gente tem como ser humano vários desses momentos, né, assim, que é pequena coisa que abre magicamente umas portas que a gente nunca imaginou entrar. É, muitas formas. Se aquilo não tinha que estar lá mesmo naquele momento pra acontecer, assim, de alguma forma. E assim, e essa é uma que eu consigo rastrear, né? Tipo, imagina quantas outras desse estilo eu não consigo rastrear. Tipo, essa eu consigo pensar nela e pensar na cadeia de eventos que ocorreram depois dela e falar, nossa, tipo, minha vida teria sido muito diferente se não tivesse, sei lá, não ido pra aquela festa naquele dia, não trocado de fila, decidido ir fumar um cigarro antes de entrar na fila. Tipo, tem tantas variáveis, sabe? É, e aí eu fico imaginando quantas outras eu não consigo saber, assim, tipo, que mudou totalmente. Infinitos, infinitos, com certeza infinitos. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de uma característica que você. Eu gosto muito de uma característica que você tem. Você, assim, filosoficamente, eu não acredito em destino propriamente dito, tá? Tipo, que não tenho opção nenhuma sobre o que eu vou viver. Mas eu acredito que existe uma pré-seleção. Como se fosse uma árvore, assim, aí você tem três galhos, aí provavelmente vai cair em algum dos três. Dependendo dos três um dos três você cair, você tem mais quatro outros galhos, entendeu? Então meio que tem o plano de naquele podcast que a gente gosta muito, eles falam do plano de voo da sua alma, assim, que é um conceito que eu acho massa. Então, meio que você já meio que definiu, sabe, o plano de voo. E, cara, eu tenho a impressão que é, mais do que a ação em si, eu tenho a impressão que as pessoas é pré-estabelecido, velho. O que você acha disso? Não, pode falar a verdade, pode falar, eu não concordo. Vai lá. É bom, a gente anda concordando em muito. Eu acho que, não, eu não sei se pré-estabelecido, mas a gente tem talvez características e grupos que a gente cruza, né? Quando a gente decide levar o mundo de alguma forma, e tratar as pessoas de alguma forma, e lidar com o mundo de alguma forma, a gente acha que talvez
eventualmente a gente vai se conectando e achando pessoas no caminho que tem essa sinergia, né? Então a gente tem na nossa história algo parecido com isso, que se você conheceu pessoas que foram importantes na minha vida antes de me conhecer, mas pessoas que até poucos anos atrás, mesmo estando na mesma bolha, não faziam parte da sua vida, né? Você conheceu, tipo, uma pessoa que já fez parte da minha vida antes de me conhecer, depois a gente descobriu isso sem querer e etc. Então, eu não sei, talvez eu vejo mais como um filtro que você talvez possa chamar de atração, mas eu vejo como um filtro de como eu me relaciono com o mundo, eu vou acabar atraindo pessoas que se relacionam com o mundo dessa mesma forma, assim, acaba virando um filtro natural, assim, conforme eu vou navegando. Legal, vamos. A gente pode estar viajando um pouco, mas aí a gente depois volta, tá? Pro seu. Mas aí a pergunta é: você não tem impressão que não é só isso que você falou faz bastante sentido? Mas se a gente colocar mais uma dimensão, às vezes você não tem a impressão que não é só você atrai a pessoa, parece que o tipo de pessoa aparece num momento específico da sua vida, sabe? Não é só a coincidência energética, o estilo de vida da pessoa. Parece que, tipo assim, no momento específico, aquela pessoa apareceu. Eu tenho casos assim, mas, mas que pessoas. Não, você sabe de um. Não, não sabe? Não sei se você fez essa conexão. Não, tem uma pessoa que apareceu. Não sei se a gente vai colocar isso no podcast, mas você que vai ver depois. Mas quando eu tava na Argentina, né, e eu passei pelo meu término sozinho em outros países, apareceu alguém que foi muito importante pra mim naquele momento, assim. E Isso é muito legal, não é? totalmente aleatório. É. Tipo, caiu assim, Um presente. quase como um bote salva-vidas. Acho que exagerado um bote salva-vidas, porque não era Não, um nada que presente, pô. eu ia conseguir lidar. É um presente. Um presente. Caiu como se fosse Não precisa ser presente, tão dramático. né? Isso. Caiu do céu ali. Do nada, Ele me ajudou, né? do nada, Do nada, você não não. sabe. Foi um timing perfeito. Você tem alguma coisa assim que você consegue rastrear nesse sentido? Ah, sim, cara. Sim, sim. De bate-pronto. De bate-pronto, cara, tem. é, Cara, então, por exemplo, ó, em casa, nós somos em três irmãos, certo? Já te falei disso. Eu sou o irmão mais velho. Então, tem o irmão do meio e o irmão mais novo. A gente é muito diferente, a gente tem acho que uma hierarquia de valor parecida, mas a gente é muito diferente no modus operandi de muita coisa. Uma dessas coisas é se abrir pro novo, assim. Meus irmãos são muito cotidianos, gostam de rotinas. E eu sou um cara que tenho mais dificuldade com rotina, de maneira geral, né? Então, meus irmãos vão nos mesmos restaurantes, vão nos mesmos bares, comem as mesmas coisas. Eles gostam muito, né? Viajam para os mesmos lugares. É, Mas lá no ano retrasado, quando eu passei por aquele processo de recomeço em N dimensões da minha vida, o meu irmão, que nunca dá a ideia de absolutamente nada de conhecer o novo, virou e falou: vamos para João Pessoa? Eu consegui umas passagens meio muito barato. Você topa ir pra João Pessoa? E eu tava completamente perdido, assim, na vida, né? Muito triste. Eu tava. Acho que foi, tipo, o momento mais escuro, assim, da minha vida até o momento. Porque acho que não cabe aqui, mas muitas coisas foram destruídas de uma vez, assim. E aí eu falei, vamos. Aí eu fui pra João Pessoa com meu irmão. É... A gente acabou passando ali em Pipa, que era do lado de João Pessoa. Passamos, sei lá, uma semana. Foi muito legal. Eu ainda tava com uma energia muito baixa, né? Dado tudo que tava acontecendo na minha vida. É, E aí a gente voltou pra casa
E aí, aquilo, cara, sei lá, tipo, ficou aquele negócio, cara, eu me senti muito bem depois, me senti muito bem depois de muito, muito tempo, sabe? E aí, é, meu irmão virou um dia de manhã tomando café e falou assim: Cara, agora que você não tem muita obrigação aqui física, você não vai morar um tempo no Nordeste. Você gostou tanto de lá, escolhe o lugar e vai. Aí eu abri o Skyscanner, falei assim: o primeiro lugar que tiver mais barato pra eu ir pra alguma cidade do Nordeste, eu vou. Aí eu olhei, tava Ilhéus. Aí eu falei: o que tem perto de Ilhéus? Aí eu olhei Itacaré. Falei: Itacaré tem fibra ótica? Tem. E aí eu fui pra Itacaré, cara. E aí isso foi o que mudou minha vida completamente e me trouxe onde eu tô aqui, assim, sabe? Então uma decisão muito pequena que é ir pra João Pessoa com meu irmão, de bobeira, coisa que a gente nunca faz, fez eu mudar completamente onde eu tava indo, sabe? É igual você falou aí, eu não faço a puta ideia de onde eu estaria se eu não tivesse viajado e feito o que eu fiz. Eu acho que eu estaria num lugar bem difícil ainda, sabe? Tem essa impressão? Sim, você ainda tá em outro processo anterior, assim. Eu estaria em outro lugar. É. Uhum. E aí fica isso também, né? Como se expor é importante se expor ao mundo, né? É isso que eu ia falar. É isso que Tipo, eu ia sair falar. de casa. É isso que eu ia falar de Sair de você. casa e. É isso que eu ia falar de você. É uma característica que eu admiro muito em você. Você é uma pessoa que sempre tá abrindo portas, assim. Principalmente com pessoas. Então, eu acho que vai difícil você ter esse arrependimento de não ter tentado bater um papo com alguém, perdido alguma oportunidade, assim. Você é um cara que sempre tá, é, Tô tentando. sempre você tá É, tentando. ônus e bônus disso, mas pra mim não faz sentido se eu só não fechar o mundo também. Pois é, pois é. Acho isso É, muito ficou legal. muito, muito. Sim. E, cara, você já pensou? Uma coisa que eu sinto que tem na nossa geração é, voltando ao assunto das escolhas, é que a gente tem muita escolha. E aí isso, às vezes, também dá uma certa paralisia, assim, né? Eu já vi isso no passado, assim, como teoria do sofá, que é tipo. Você deve ter isso, assim, alguns amigos ou amigos que às vezes ficam um tempão sem comprar um sofá, porque tem tanta opção que você não consegue decidir, né? E aí acho que isso respinga, assim, em muitas coisas. Não sei se você consegue enxergar isso também na nossa bolha millennial. Eu consigo e foi tema de estudo já, né? Inclusive lá na empresa onde eu trabalho, tem até regras que precisa ter em tamanho de portfólio de algum tipo de produto, exatamente para evitar isso. Que assim, quando você tem na mesma categoria uma quantidade maior de produtos, aumenta a chance de você converter a pessoa até um certo momento. A partir de um momento, diminui. Ah, eu vi uma parada disso que acho que conecta com isso. Você sabe os números, mais ou menos? Você tem a porcentagem? Não, não tenho de Eu cabeça. tenho, eu tenho um que eu vi esses dias, eles fizeram um teste com geleia nos Estados Unidos. E aí eles fizeram, tipo, um dia eles tinham 24 potes de sabores diferentes de geleia pra galera experimentar. E no outro dia eles tinham 6 sabores de geleia pra galera experimentar e já comprar. E aí, diz que na hora de experimentar, tendo 24 ou tendo 6, eles meio que provavam o mesmo tanto, assim. Então, assim, ó, até porque, né, você não vai provar 24 sabores de geleia no testador do mercado, sabe? Você fica até desconfortável ali. Tipo, voltar pra casa não precisa nem jantar. E aí, fica comendo geleia. Só que aí, quando tinha 24 sabores, a galera teve um retorno de 3% de compra. Eu não sei, agora você que é mais ou menos da área, se isso é baixo, se isso é alto. É, então, tipo, a cada 100, 3 pessoas decidiram comprar. Certo. E quando eram 100 sabores, quanto que você acha que foi o número de 12. pessoas que decidiram comprar? 12? Foi 30%. Nossa, Hum. 5 10 vezes. vezes mais. É. 10 vezes. 3%. Ah, Ah, verdade. 10 vezes mais. é, Doideira. 10 vezes mais. Doideira. É.
Esse é um número pra dar essa régua, assim. É o paradoxo da, Isso paradoxo da escolha, né? Que chama, eu acho isso. é paradoxo da escolha. Era uma parada assim. É, É, cara, a gente tem essa dificuldade, eu acho. Eu não acho que geracionalmente aparece mais, porque é a nossa geração que tá tendo acesso a muita opção de tudo, assim, pela primeira vez na história da humanidade, né? Então acho que a gente pega isso é, de maneira mais clara, mas deve ser tipo, um negócio meio nosso como ser humano, assim, né? Essa dificuldade. hum. Então, e aí, eu não sei, a gente já discutiu sobre isso em outros episódios, como que isso impacta, sei lá, a maneira como a gente estava falando disso agora, né? A maneira da gente se relacionar, por exemplo. Eu acho, se Como, você for uma pessoa muito que sabe o que você está dizendo assim, aí a gente vê aqui como colocar no episódio, tá? Sou passar da linha. Mas assim, fala livremente, você acredita depois. Se você corta, o você que você fica tá muito falando escroto. que a gente fala do relacionamento putz, você vai conhecendo muita gente, tendo acesso a muita gente, e aí você tem muitos comparativos. E aí ninguém nunca vai cumprir todos os comparativos, você fica olhando o que a outra pessoa do passado teve. Você teve acesso a muita gente, então nada te satisfaz, né? É, né? Meio isso, É, certo? nada te satisfaz. Meio que, é meio isso mesmo. Eu sinto que isso, a gente tem um problema, não sei se um problema, mas você tá tendo que moldar como a gente se relaciona, porque sempre vai ter a grama do vizinho mais verde, né? Porque você tá vendo todas as gramas agora, É, no nas redes Instagram você tem sociais e acesso a tal. todas as pessoas, teoricamente, né? Mas, É cara, um acesso muito superficial. a minha resposta é a resposta que você não quer ouvir, né? Provavelmente, que é a resposta que você não gosta que eu dou. Mas, Quem sabe se você não repetir ela pa- 10 vezes. não, pra mim, a resposta pra isso é tudo espiritual, cara. Espiritual. Ah, que diz que eu não gosto? Eu gosto. Mas, tipo, pra mim se você for colocar no papel um checklist, acho que vai ser óbvio isso. Mas, cara, tem outra coisa, que é você olhar por tem alguma coisa que bate ali quando você olha pra pessoa, que é muito raro, acontece em muito tempo, normalmente. Você olha pra pessoa, velho, ela quebra todos os seus to-dos, velho, todos os seus checklists. Não faz sentido nenhum, às vezes, sabe? E aí, pô, você quer aquela pessoa. Então, assim, eu acho que enquanto você faz checklist, fica solteiro, porque você não encontrou a pessoa. Não vai chegar alguém. Você pode estar em Curitiba e ela pode estar em Manaus. Pode ser que essa pessoa faça quebrar todas as regras. E aí, esse momento, eu acho que vale a pena o relacionamento, sabe? Eu acredito Mas, muito nisso, cara. eu acho que o checklist ele serve. Não, você coloca alguns parâmetros ali, né? Que você acha que. Eu acho legal colocar, a gente já discutiu muito sobre isso. Mas a verdade, cara, é que algum momento chega uma pessoa, e aí não é só sobre a pessoa. A gente tava indo para relacionamentos de novo, mas vamos lá. Algum momento chega uma pessoa, no momento específico, e ela faz simplesmente você jogar fora o checklist e pular nessa piscina, cara. Então eu acho que essa parada de paradoxo da escolha é super real. E eu acho que muita gente tem dificuldade com essa coisa de relacionamento, por ter acesso a tudo, principalmente se você for uma pessoa muito bonita, ou você for uma pessoa muito rica, sabe? Esse tipo de coisa que as pessoas. Se você tem muita porta Muito aberta. apartamento. Na minha cabeça, a resposta é o sentimento de. É um sentimento que pra mim é avassalador, assim, eu tenho certeza, na hora que acontece. É, Só demora pra tá acontecer. doidinho pra se apaixonar. Eu vivo apaixonado, né, 376, você já sabe disso, já discutiu aqui. Eu vivo apaixonado. Não necessariamente por uma mulher, mas eu vivo apaixonado. Eu só sei viver assim, cara. Certo. Quando eu, Não conheço. quando eu não tô apaixonado, eu tô morto. Você já me viu morto já? Por pouco tempo. Por pouco tempo. Exato. Felizmente, por pouco tempo. Não é mesmo? E eu não sei, eu fico nesse paradoxo da escolha, eu tenho isso um pouco no cotidiano também, às vezes quando eu quero decidir, tipo, quando eu tô mudando de cidade,
sei lá, decidir onde que eu vou fazer a aula, ou se eu vou fazer X ou Y, ou se eu vou fazer, porque eu sei que isso vai mudar completamente a minha experiência, assim. Às vezes eu tenho uma, chega a ser uma paralisia, mas eu fico sobre valorizando essas escolhas. Então, mano, quando eu fui morar lá em Itacaré, eu mandei mensagem para todas as pessoas que eu conheci que moravam lá. E onde que eu devo fazer aula disso? Né? Eu vi essas quatro opções. Qual que você indica? E essas... Só que assim, teoricamente foi uma decisão que nem deveria ser uma decisão tão, mas eu fico com medo de errar nessa decisão pequena, porque eu sei que vai mudar a minha experiência maior, assim, né? A experiência na cidade, etc., vai ser completamente diferente a partir Uhum. dessa decisão. Eu me pego um pouco, às vezes, nessa muitas opções, então não sei muito bem para onde ir, assim. Eu caio nesse conto. É, total. Entendeu? Ó, total, é que a gente tem muito acesso à informação, né? E aí eu acho que a gente cai nesse lugar de se eu tenho acesso a essa informação, se eu tenho acesso a essa informação, eu deveria tomar a melhor decisão possível, né? Eu acho que a gente cai nesse lugar, certo? Ah, aham, Se eu não tivesse acesso, beleza, mas como eu tenho, até para comprar pão na padaria, eu deveria usar eu deveria a melhor padaria possível, cara. isso, tipo, pô, por que eu comprar essa se eu tenho a outra, que é daqui do pão, amor? E a outra é 4.9 no Google Maps, e essa daqui é 4.6. Por que será que a outra é 4.9 e essa é 4.6? Sim, ainda bem que padaria pra mim é localização. Mas se não, eu ia ficar maluco. É, mas sim, eu tenho isso. Eu fico às vezes, sei lá, pensando muito sobre decisões pequenas, assim. Que eu acho que, sabe o que eu acho que ia facilitar? Tipo assim, a galera que chega nesses lugares, a galera do surf. A prioridade é o surf. Então o rolê deles vai ser o surf. E acabou. Todo o resto ele é secundário, assim, né? E o cara a pessoa vai trabalhar e vai pro surf. Então, você tem talvez menos decisões. Tipo, a pessoa tem um horário que consegue surfar, ela vai surfar naquele horário. E não precisa fazer não tem, tipo, tem que malhar, que ele vai malhar num lugar mais perto, porque é só para ser um complemento. Talvez esses hobbies tão intensos, eles sirvam também porque eles direcionam várias áreas da sua vida. É, eu acho que isso aí vai na linha do. Esse é um hobby, mas vai na linha do negócio lá daqueles executivos, né, que usam sempre a mesma roupa. Então, quanto mais você restringe e concentra a sua vida, mais fácil fica da tomada de decisão, né? No caso, era o surf. Pode ser roupa, pode ser casa, Sim, né? Isso, tipo, eu tenho tudo. eu ia falar que isso é uma dificuldade do mundo nômade, né? Tipo, as pessoas têm que tomar muitas decisões toda vez que mudam de cidade. O desgaste é, energético é muito relevante. Então, Total, e é a decisão de escolher. Depois, quando tá lá, a decisão de escolher as coisas em volta, qual o mercado que eu vou, qual a padaria que eu vou, qual é. Então, são muitas pequenas decisões, assim, que a gente vai desenrolar, assim, e de se adaptar, no né? caminho. Tipo, tem que se adaptar às escolhas que você tomou. Então, a energia é da energia, né? A energia da energia. E foi você que tomou, olha só. Parece até a vida adulta. Agora você tem que lidar com as consequências das suas decisões. Faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Mas sabe o que você estava falando aí? E eu estava pensando, eu não sei como estruturar o que eu quero falar. Então, eu vou falar do melhor jeito possível, que é possível. Essas pequenas decisões, né? Às vezes eu tenho a impressão, aí eu vou de novo ir pro lado místico, tá? Sou 376. E aí você vai vendo se faz sentido ou não. Eu acho que às vezes Tá bom. as pequenas decisões, elas são a porta do mistério na nossa vida, sabe? Porque as médias e as grandes, a gente faz esse monte de estruturação que você comentou, eu faço também, né? Tipo, a gente gasta tanta energia e atenção nelas que Uhum. não tem o imponderável. Não é que não tem, vai. Ele é muito menos relevante ali. Só que essas pequenas, é como assim, se eu for esconder algum presente, for esconder algum mistério na vida do 376, e eu sou o destino, eu sou o divino, eu sou o universo, eu vou esconder essas coisas
dentro das coisas que ele não tá nem pensando sobre. Que essas são essas pequenas decisões, sabe? Tipo a fila do rolê. Tipo a fila do rolê. Porque aí é o imponderável, né? O imponderável consegue trabalhar aí. Ele não consegue É o trabalhar. que você às vezes, Oi? o que você às vezes fala assim, o acaso tá andando por aí, mas não bem um acaso. É. O acaso, ele vai trabalhar mais nesses lugares onde você não tá olhando tanto, sabe? Claro. Eu não sei se o quanto isso faz sentido, mas me parece, por alguma razão, que é meio isso, assim, onde a gente tá molhando muito, não vai ter o mistério, né? Não vai ter tanta surpresa. Pode até ter, porque a gente pode achar que tá, né? Mas assim, nessas pequenas coisas, é que... É que, olha, quer ver outro exemplo bobo? Contando aqui pra galera como a gente se conheceu. 376 é um cara muito galanteador. Ele estava na rua, ele estava na rua de uma cidade específica, de uma vila. Claramente o cara não ia conversar comigo, né? Só que ele tava com um colar de açaí. Você lembra disso? E aí, eu sou um cara que normalmente não troca tanta ideia com as pessoas, assim, não é que sou um cara super aberto. Mas por alguma razão, por algum mistério, eu falei assim: e esse colar aí? De onde você tirou esse colar aí? E aí ele explicou de onde vinha o colar. Cara, próxima cena aqui, ó. É, 7 meses depois a gente tá fazendo podcast junto. É uma decisão de comentar sobre o colar da pessoa. Isso é verdade. Não é verdade? Foi, você começou bem num grupo grande, né? Que é fácil você dispersar a atenção para outras pessoas e tal. É, Tinha muita eu tinha, gente e tal naquele. você não tinha nenhum interesse, você não tinha nada a ganhar com a minha conversa, tirando da risada, né? Ah, tirando um grande amigo. É, mas agora a gente sabe, mas antes a gente Agora a não gente sabe mais sabia, fácil. né? Com certeza. Então, É. outra pequena. Por isso que eu falo, cara. É, por isso que eu falo é ótimo, né? Parece que eu tô falando isso faz 3 anos, mas assim, essa impressão que eu tenho, assim, que as pessoas aparecem, eu acho que eu tô dizendo isso nesse episódio pra mim mesmo, tá? É, É, né? eu acho que as Deve ter pessoas, alguma coisa aí. acho que as pessoas aparecem no momento que elas devem aparecer na sua vida, até você estar preparado para recebê-las na sua vida, sabe? E às vezes você não tá preparado, às vezes tem que passar por algum processinho aí pra alguém entrar na sua vida, um amigo, uma pessoa, algum mentor, uma pessoa para você ensinar, ou até um parceiro, uma parceira, sabe? É, E às vezes é isso, você não tá preparado. Às vezes você quer que uma pessoa chegue na sua vida, seja ela em qualquer dimensão, você até sonha assim, pô, seria muito legal se isso acontecesse. Mas eu tenho a impressão que ela só vai acontecer se você estiver preparado para receber ela, entendeu? E aí vai vir com certeza é. numa pequena decisão. E é isso. Cara, e a gente pode pensar também que tipo, voltando à paralisia que a gente pode ter, porque a gente sabe que tem muitas decisões, assim, é melhor tomar qualquer decisão, seja comentar sobre o colar da pessoa, do que tomar decisão nenhuma, né? Que, tipo, movimento, é, faça alguma coisa com isso, né? É, é meio que tipo cutucar o universo, sabe? Cutucar o destino, É, sabe? Não deixar, porque, ficar cutucando ele deixa- assim pra ver o que sai. sim, Seja conhecer gente, seja começar um curso, seja mudar de cidade, seja mudar de trabalho. Seja isso, né? Você comentar com um amigo que as conversas que a gente tem são legais, que a gente deveria gravar, porque às vezes alguma pessoa pode ouvir e gostar, e quando você vê, você tá produzindo essas conversas para as pessoas ouvirem também, porque é isso que a gente faz aqui, né? Basicamente é o que a gente fazia toda vez no café, a gente tá agora gravando para as pessoas ouvirem também com a gente, participarem da conversa, né? é verdade. Inclusive, me deu uma nostalgia de quando eu escutei hoje nossa conversa pelo Conversa. MTV.
Sim, você viu essa fase, É, foi muito bom, esse né? momento. Qual foi a pequena mudança que mais demorou pra você ter, fazer na sua vida, e que teve o maior impacto? Pequena mudança. É, uma pequena decisão que você não tomava, demorou muito tempo, e quando você tomou, teve um impacto absurdo. Ah, não, mas essa não é pequena. Eu ia falar, pô, terminar relacionamento nunca é uma pequena decisão. É. É uma grande decisão. É, Mas, por exemplo, teve alguma coisa, sei lá, sabe aquela galera que fala, ah, demorei muito tempo pra conseguir fazer exercício de forma regular e isso mudou muito minha vida, sabe? ah, eu não uso exercício de exemplo, assim, mas eu sempre fazia muito tempo que eu tava tentando. É terapia. Terapia é Você uma pode boa. entrar com uma pequena decisão. Porque, cara, teoricamente é uma coisa que me ocupa 1 hora por semana. Impacto absurdo. Tem um impacto muito grande. Com o impacto dele no composto, né? Ele é muito grande, assim, tipo, 1 hora por semana, mas agora que já faz, sei lá, mais de 4 anos seguidos, é um impacto absurdo, assim, é uma coisa que, tipo, só me custa 1 hora por semana e um pouco de dinheiro. E considerando o impacto, não acho que acho que é um valor que tudo bem, dá pra pagar e Ah, com aceitar certeza. Certeza. esse valor, assim. Então, se for pensar na questão, sei lá, hora gasta, entendeu? Eu gasto 1 hora do meu dia, às vezes, olhando Reels, com Com um certeza. impacto muito menor. As pessoas menosprezam isso, né? Tipo, as pessoas menosprezam o poder. Ainda existe, a terapia está massificada, mas a pessoa ainda menospreza o impacto que tem, né? Menospreza. E aí, pequena decisão, hein? É, Ah, é. não, e acho que isso, né? A gente tem pequenas decisões todo dia, né? Tipo, o esporte é uma pequena decisão todo dia, de ir ou não. E ele só dá o resultado a hora que você toma essa pequena decisão durante muito, muito tempo, né? Porque não é uma coisa que você toma uma decisão e ela faz o. Você tem que todo dia acordar e falar, eu vou para hoje de novo botar meu tênis e correr para academia. E aí, todo dia você tem que decidir. Total. Cara, do meu lado, uma das pequenas decisões que mais fizeram diferença na minha vida foi evitar reclamar. E principalmente de pessoas, de amizades, assim. Então, antes eu não gostava de alguma coisa que algum amigo fez e tal, eu, eu fazia a pessoa saber, sabe? Você Tipo, dava feedback. dava feedback direto, assim. Me irritava mesmo algumas coisas e hoje em dia, Nossa, eu não consigo imaginar oi? você fazendo isso. Eu não consigo imaginar você fazendo isso. Você vê, Estranho, né? Como as pessoas mudam tô falando que as muito, pessoas, né? oi? Como as pessoas mudam muito, né? Pois é, por isso que eu tô falando, é por isso que eu acho que aquela minha ideia de, falei que as pessoas aparecem na hora certa, e às vezes você tem que estar nesse lugar, né, pra receber as pessoas perto. Mas o que eu ia comentar esse lugar é um lugar que me irritava, me deixava triste, deixava outra pessoa incomodada, e eu acho que mantinha pessoas perto de mim que não faziam mais sentido, entendeu? Como se reclamar fosse um jeito de eu tentar segurar a pessoa, tipo, explicar pra ela o que que ela não tava entregando ali pra mim, que era importante, sabe? E continuar um relacionamento que às vezes não fazia mais sentido. Eu nem pensei isso na hora, tá? Mas que eu percebi que no Hum. tempo, tipo, como eu não vou reclamar, mas também não vou fazer questão, né? Tipo isso, sabe? Quando você Uhum. reclama, é um jeito também de fazer questão, sabe? Tipo, tô te falando isso aqui porque eu acredito que isso pode mudar e você quer e você ficar pegado e não sei das contas. E quando você tá, tipo, não, beleza, vai, tipo, é isso aqui, eu tenho que pensar se eu quero isso aqui pra mim ou não, né? Se eu consigo lidar com É, isso da pessoa ou não. ou não. E aí eu vou resolver isso e vamos ver o que acontece. Então, por exemplo, tinha amigo meu que tinha muita dificuldade de mandar mensagem no WhatsApp, trocar ideia. E eu ficava reclamando disso. É, Tipo, pô, caralho, é isso que ele vai te entregar, né, bicho? você não sei das quantas, você é foda e tal, tá ligado? Uhum. Hoje em dia eu falei, cara, é isso aí, né? É isso, não vou forçar.
Cara, minha vida mudou completamente, assim, só com essa ação. Com a pequena ação. Pô, mas é uma grande ação, né? Parar de reclamar. É, você concorda que é. É, Não sei, não, teoricamente é uma pequena decisão todo momento, né? Algum fez alguma coisa. Não vou me estressar. tipo assim, não quer dizer que eu também engulo tudo, né? Mas a barra onde eu coloco a reclamação, a barra tá muito mais alta do que antes. Muito mais alta. Sim, Né? então. Nossa, isso mudou minha vida. E aí eu tento também ser assim com o mundo também, né? Então, tô num lugar, tipo, um momento difícil, sei lá, É. sabe, perrengue? Você tá na viagem, começa um perrengue. Eu É acabo não, isso que eu ia falar. eu não reclamo. Isso é algo que eu mudei de quando se você me conhecesse 10 anos atrás e agora, totalmente, de me estressar com coisas que eu não controlo. Eu acho que assim, longe de ser um grande zen, muito longe, anos-luz de ser um grande zen, mas eu não reclamo, eu raramente reclamo de coisas que eu não controlo, assim. De tipo, tá chovendo. É, tá chovendo. E aí, meu Deus, tá chovendo. Não, tá chovendo, já por isso. Ou tá. Ou é isso, né? Tipo, o ônibus que eu tava estragou na estrada e agora eu vou demorar 5 horas. Se ano passado eu ia ficar irritadíssimo. Eu ia ficar tipo, não acredito que isso tá acontecendo comigo. Meu Deus, porra. E agora eu fico assim, velho, deixa eu ler meu livro aqui, vou ficar um pouco mais desconfortável, mas assim, não tem o que eu fazer. É, Se não tem o que fazer, não tem o que eu fazer. é que tem umas. Acho que ainda preciso levar isso pra muitas áreas da vida. Ainda afeta um pouco, mas a ideia principal, pelo menos para as grandes coisas, já chegou um pouquinho. É. Uma outra coisa, tinha umas pequenas afirmações, não sei se você tem isso. Você não me parece um cara que tem isso, mas. Eu tenho É, frases de afirmação para mim mesmo, tipo, os cara, pequenos. em situação que você tá incomodado, vou dar um exemplo, tá? Um amigo meu, aqui onde eu tô, contou pra mim que ontem ele não teve um dia bom, quando ele foi conversar com as pessoas, pra conhecer pessoas, né? Aí Hum. quando ele foi nesse lugar da rejeição, é, o que fez ele sair desse lugar da rejeição foi afirmar pra ele mesmo, falando assim, cara, não, você é um cara massa, você é um cara legal, tá, você tá Hum. vendo. E isso existe pra N lugares, né? Tipo assim, pra vida profissional, assim, que você vai entrar numa reunião, você fala, pô, Eu faço eu isso. tô preparado, eu tô indo bem, sou bom nisso. Uhum. Cara, sabe uma coisa curiosa que eu tenho sobre mim, mudando de assunto, eu faço. A minha versão corporativa parece que tá mais preparada para o mundo do que a versão para o mundo. Tipo, muita coisa que, tipo, eu me estresso menos na vida corporativa. Tenho afirmações na vida corporativa. Eu entro em reunião mais preparado com notas mentais, do tipo, olha, não reage e tal. Parece que eu tenho que pegar coisa do 376 corporativo e levar pra vida pessoal, na verdade, entendeu? Tipo, eu sou um melhor profissional, às vezes, para lidar com situações de estresse, de desconforto e de coisas que eu não controlo do que na minha vida parece que eu ainda tenho que trazer mais coisas. Porque, por exemplo, isso eu faço mais no trabalho do que. No trabalho eu já faço isso há anos, na vida pessoal eu comecei faz pouco tempo. Mas sabe uma diferença primordial entre as duas situações, que eu acho que faz uma ser bem mais difícil que a outra? No trabalho não tem tanto gatilho, não? Sacou? Tem gente que tem Hum. gente que não tem. Mas o que quero dizer, o problema de fazer isso na vida pessoal a vida pessoal vive te dando gatilho, né, cara? Vive te lembrando de algum trauma, e aí é jogando hard o tempo inteiro, né? Pra ser estruturado. No vida corporativa, não, pô. Pode ser que sim, mas é tipo, é mais página em branco, sabe? Ou o Hum. histórico é um histórico positivo, tipo, entrei em várias reuniões, sempre fiz bem, tá. Nunca Não. alguém te deu um tapa na reunião. E quando você troca de empresa, meio que você
Criou uma nova página em branco ali, né? É, e não tem, se você tiver algum histórico problemático, traumático, eu acho que essa regra cai por terra. Mas eu acho que é mais fácil, né? O problema é que na vida pessoal, muitas vezes a gente tá aqui sendo um adulto e a gente, às vezes, uma situação te leva a ser criança de novo, né? E aí você acha que você tá vivendo aquilo que você viveu quando você era criança, e você não tá. E aí toda a estruturação, todo o algoritmo, todo o namastê, ele vai pra guerra, né? Vai pra escambau. Não tem respira, inspira, respira que vai. Não tem. A jiboia aperta, você não sabe o que fazer. Ai, ai, sim. Não tem o que fazer mesmo. É. É, é isso. Eu acho que a gente tem muitas pequenas decisões mesmo, uma após a outra, que eu acho que a gente consegue prestar muita atenção, assim, de... Tipo, eu não sei como que a gente... Desculpa, eu me perdi de como é que a gente caiu na questão do frases de afirmação. É um hábito, né? Uma mudança. É uma decisão de. A gente tá falando de mudar. A gente tá talvez misturando decisão com mudança, mas acho que essa Uhum. decisão de você colocar frases de afirmação no seu dia a dia pode ter impacto fodido, né? Igual terapia, assim. Que é uma coisa tão pequena, né? Você coloca na sua cabeça e fala pra você mesmo várias vezes, e aí É. você mesmo fica... Ah, acho que é isso, né, 376. A verdade verdadeira é que o mundo é muito mais complexo do que a gente consegue conceber, né? Então, a gente não pode menosprezar o que pequenas mudanças na nossa vida pode trazer de portas novas que vão acabar se abrindo aqui, né? E que a gente vai com certeza passar e encontrar um mundo completamente novo ou um mundo que a gente já conhece, mas com um novo olhar, né? Então a gente não pode menosprezar o jeito que a gente, onde a gente vive, com quem a gente se relaciona, que tipo de atividade que a gente faz, ou no caso muito, muito legal da sua história, em que fila que você vai estar para entrar numa balada. Tudo isso pode mudar completamente a nossa vida, Sim. porque de algum jeito ou de outro a gente acaba vivendo nessa grande estrada de muitas entradas e muitos desvios. E esses desvios às vezes não são claros onde eles vão nos levar, né? Só que eles com certeza vão nos levar para um lugar onde a gente, por algum motivo, e acho que você acredita nisso, a gente deveria chegar de alguma forma. É isso. Sim. Ah, eu não vou nem complementar, tá ótimo. Tá ótimo. E eu queria fazer Tá bom. E é isso, conte pra gente a sua história também. Se você tem alguma história dessa de uma pequena decisão que mudou sua vida, fala com a gente no Labirinto Nômade. No seu @Labirinto Nômade.